Olá, pessoal! Está começando mais um Contra o Mais L. Hoje uma convidada muito especial. Ela é minha amiga, editora, radialista, tudo do mundo do audiovisual, das artes também. E nós vamos conversar sobre o veganismo. Ela é uma pessoa vegana no Brasil e ela vai contar como ela conheceu o marido dela, o Andrew, que também é vegano, em um evento vegano. Tamara Neves. A gente já trabalhou junto, né? Então. Ah, é verdade, eu esqueci de mencionar isso. Já trabalhei com a Tamara bastante aí no SBT e tal. 2 vezes, né? Graças a Deus. Então, assim, sempre trazia alegria. Muitas risadas, né? Muitas conversas sérias. Verdade. Sempre trouxe muita alegria para o ambiente. Ai. Tamara, como começou a sua relação com o veganismo? Eu nunca imaginei que eu fosse ser vegana na minha vida. Nunca. Se alguém me falasse, eu ia falar que tá de brincadeira. Eu amava, né? Eu amo leite, agora vegano, né? Leite vegano, queijo vegano. Mas assim, eu era obcecada por leite vegano, por leite que não era vegano, né? O leite normal. Tanto que falavam que, me lembro que a minha mãe e minha avó falavam que eu era um bezerrinho, né? Que não podia faltar leite, né? Que eu tinha que tomar muito leite. E adorava colocar requeijão no arroz, comer arroz com requeijão. Eu era, tipo, muito assim, tudo com queijo, laticínio, iogurte. E sempre fui viciada no laticínio. Na carne, não muito. Desde pequena, eu nunca gostei de carne vermelha. Tipo assim, minha mãe e minha avó falavam assim, tem que comer carne vermelha, tem que comer. E minha avó do Nordeste lá, ela falava assim, você tem que comer carne de sol. Eu falava, ai, não consigo. Minha mãe falava, tem que comer um peixinho ou um frango. Aí, tá bom, ia lá e comia, sabe? Mas carne vermelha nunca me chamou atenção. Mas o que fez me aproximar com o veganismo foi graças à intolerância à lactose. Uma coisa ruim que me trouxe algo muito bom, que realmente mudou minha vida, né? Então, às vezes, a gente tem situações que a gente fala, caramba, por que isso acontece na minha vida? E, de repente, é isso que você precisa para dar um passo a mais para sua vida mudar, né? Para evoluir mais, né? Então, eu sou muito grata à intolerância à lactose. Graças a isso, eu tive coragem. E coragem, não só coragem, como conhecer o mundo vegano, né? Porque, assim, eu sempre gostei, sempre acompanhei influencers veganos, via receitas e tal, mas eu olhava assim, tipo, que legal, mas... Tipo, e a coragem, né? Pra você... de você deixar às vezes, de participar daquele social, por exemplo, no churrasco. Todo mundo comendo um churrasco. Lá, e você fala, não vou comer, vai ser tipo o chato do rolê, sabe? Então, assim, sei lá, vai na casa de um parente, faz um bolo gostoso. Fala, não vou comer esse bolo, sabe? Então, eu sempre achei legal a ideia, mas eu falava, eu acho que pra mim não dá, eu gosto muito de queijo, eu amava comida japonesa lá, com... você gosta também, né? Nossa, Sushi, eu sashimi, adoro. nossa, eu adorava, eu amava. Adorava aquele skin, nossa, eu adorava. Não dá pra mim, jamais. Eu adoro comida japonesa, eu adoro queijo, eu adoro, como eu falei, colocava requeijão no arroz, então eu adorava, né? Tomava leite toda noite antes de dormir, então jamais. Só que aí eu demorei pra entender que eu tinha intolerância à lactose. Eu percebi que quando eu comia algumas coisas eu me sentia mal. Sei lá, se tomar um café com leite de vaca e um pão de queijo tradicional, colocava um queijo, aí eu passava mal. Eu falava, mas por quê? Aí eu não entendi. Aí eu fui observando e comecei a observar e ficou um ponto que, tipo, eu comi um bolo comum com ovo e leite e eu passava mal, assim. Aí quando eu percebi, eu nunca vou me esquecer o dia que realmente caiu a ficha que eu tinha intolerância à lactose. Eu aceitei. É bem curiosa essa história, assim. Fui numa casa de bolos, bem famosa, tava com vontade de comer, assim, de doces finos, que era um cheesecake com goiabada em cima. Sempre amei cheesecake. Eu amava cheesecake. E eu tava com muita vontade. Eu falei pra minha mãe. Eu morava em Guarulhos na época, né? Eu falei, mãe, vamos lá, né? No centro, né? Tal, e comer esse cheesecake. Aí a gente foi lá, minha mãe, eu comi lá o cheesecake, amei. E a minha mãe falou assim: vamos passar num mercadinho agora, eu preciso comprar umas coisas. Eu falei, tá bom, tô aqui do lado de fora. E era pequenininho, tipo, tinha a vitrine de laticínios na geladeira, ficava de frente pra rua, onde eu fiquei na calçada esperando. E nisso eu fiquei olhando lá aqueles laticínios deliciosos, fiquei pensando, nossa, que delícia. Nossa, como eu adoro tudo aqui. Aí eu pensando, tá? Eu olhei pra aquilo e falei, nunca que eu seria vegano. Eu pensei isso.
Olha, eu nunca seria vegana, olha isso. Sem brincadeira, te juro. Nesse momento que eu pensei isso, começou a vir uma dor, assim, muito grande no meu estômago. Parece que eu, sei lá, apertaram um botão quando eu pensei isso, sabe? Foi muito louco. Comecei a sentir uma dor muito grande, assim, no meu estômago. Parecia que eu tava levando uma facada, assim. Comecei a passar muito mal, senti. Aí a minha mãe, no caixa, eu já falei pra ela, mãe, vamos pegar um Uber rápido e ir embora, que eu não tô bem. Eu cheguei em casa, fiquei muito mal, passei muito mal, como eu nunca tinha passado antes. Aí eu me lembro de eu deitar assim na cama, assim, desfalecida, assim, sem forças, assim, né? Quem tem intolerância à lactose sabe como é, parece que você perde imunidade. E eu nunca tinha me passado tão mal, assim. De todas as vezes, assim, que eu passei muito mal foi essa. E eu lembro que eu deitei na cama e falei, eu preciso. É o leite. A única coisa que eu comi que tinha bastante era o cheesecake de goiabada. Nisso eu comecei a pesquisar. Aí eu vi que eu tinha intolerância à lactose. Eu falei, caramba, eu tenho intolerância à lactose. Lógico que eu marquei médico depois, tudo, mas aquele momento foi quando caiu minha ficha, eu, tipo, aceitei. E eu comecei a pesquisar. Mas por que as pessoas têm intolerância à lactose? Porque eu sou uma pessoa muito questionadora, né? Eu queria entender por que eu tenho intolerância à lactose. Então eu comecei a pesquisar. E nisso que eu comecei a pesquisar, eu descobri que, na verdade, a intolerância à lactose não é uma doença. Aí eu vi um choque. Meu Deus, eu não tenho uma doença, não, é normal. Aí eu fui começar a pesquisar mesmo, né? Principalmente pessoas que descendem de indígenas, que é no meu caso, né? Minha família descende, né? De indígenas. Então lá na tribo você não tinha uma vaquinha, né? Pra você pegar leite. Então, assim, no meu DNA já tem isso, né? De não ter essa familiaridade com leite de vaca, porque na realidade o organismo humano não foi feito para isso, né? Ele foi criando essa adaptação, como se fosse forçando, sabe? O humano queria tanto tomar leite de vaca, principalmente normalmente europeu tem uma intolerância um pouquinho maior, né? Eu acho que mais assim, o pessoal mais 30 já vai ali consumindo muito menos as Porque coisas. percebe que dá um desconforto. Putz, eu evito tomar um copinho de leite antes de dormir, que eu sei que não cai tão bem. Que é Exato. natural isso, porque isso foi uma adaptação do nosso organismo. De tanto nossos antepassados forçarem isso, a gente nasce com essa genética, né? Eu fiquei, gente, que loucura! O leite não era pra gente. Não era pra gente. E a gente foi lá e os humanos pegou, e é do bezerro. Aí eu fui começar a pesquisar mais, né? Fui mais a fundo. E eu comecei a entender que tem uma indústria por trás que é muito cruel, né? Não é que nem. É que a gente imagina, na minha cabeça eu imaginava assim quando tomava leite de vaca. Imaginava, sei lá, numa fazenda, lá o cara lá ordenhando na paz, pegando da vaquinha, a vaquinha feliz com seu bezerro lá, pegando leite, ela feliz. Mas não é assim que acontece, né? É muito cruel o que acontece. Eles colocam, às vezes, máquinas para ficar ordenando. Eles estimulam de uma maneira não natural, né? Na vaca, deixa um bezerro próximo para ela achar que o filhote está perto para estimular, depois tira. Então, assim, é muito cruel, não é nada natural, né? Uma fala até da Xuxa uma vez que eu tava vendo que me pegou muito, que ela falou assim, o leite, os derivados de leite é muito mais cruel que a carne, porque como ela falou, é o produto da tortura. Tipo, você tá comprando a tortura. Aquilo que tortura, sabe? Tipo, ela fala assim que até às vezes é um presente pro animal não tá mais vivo, né? É um presente, porque é muito cruel viver nessas condições. Então, é muito pior você incentivar essa indústria comprando derivados, né? Que é o produto da tortura do animal. Então, é muito mais cruel isso. Eu queria saber quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou no início dessa jornada, porque é muito difícil, assim. A maioria das pessoas aqui do Brasil, principalmente, pensa, né? Tipo, vegetariano, ok, sem carne, sem, né? Tipo, frango, sem peixe, legal. Só que quando falando no veganismo, a pessoa acha assim, o que que a pessoa vai ter o que comer? Então, você, voltando a dizer no seu café da manhã, por exemplo, era impossível no começo, né, para você? Quais foram essas maiores dificuldades, Tamara? Difícil de um novo hábito, né? Como eu falei, eu era muito viciada em tudo que era de laticínio.
tudo que era de laticínio que você pode imaginar. Eu era, tipo, muito consumista mesmo disso. Então, assim, pra mim a carne foi o mais de boa, assim, porque eu já não consumia muito naturalmente, assim, mas a retirada foi um choque. Mas como eu já comecei com esse choque, tipo, eu entendi a mensagem seguinte, quando eu percebi a intolerância à lactose, quando eu recebi, né, esse diagnóstico. Eu entendi que era meu corpo rejeitando aquilo. Eu falei, não é natural. O médico falou pra mim, você pode tomar o comprimido lá, que gera lactase. Eu falei, beleza, uma vez por dia. Ele, não, a cada refeição. Você comer, sei lá, um purê com leite no almoço, é um. Você come uma sobremesa, depois é outra. Eu falei, gente, é eu na minha cabeça, isso é natural. Eu tenho que comer um comprimido a cada refeição. Ainda eu tentei no começo, tá? Eu tentei comprar, tentei ver como é que é. E eu percebi uma coisa, no meu caso, tá? No meu caso, ele mascarava os sintomas, assim. Na hora eu comia, tipo, eu não sentia nada. Mas depois eu ficava já com estufamento, me sentia um pouco mal, tipo, ele diminuía o nível de mal-estar. Mas ele, tipo, dava uma mascarada, sabe? Porque depois que saía, né, o comprimido, né, diluía no estômago e tudo mais, aí ficavam os resíduos do que você comeu e, obviamente, o seu corpo vai reagir porque ele não tem aquilo, né? Depois de um tempo. Eu acho que é isso, né? Porque dá o desconforto, no meu caso, né? Então, eu percebi, eu falei, gente, não é natural. Não é natural. Meu corpo está dizendo claramente que eu não posso com isso, então eu não vou forçar. Eu vou ter que me adaptar. Eu me adaptei. E aí eu descobri coisas, né, que meu corpo gostavam, tipo queijos veganos, né? E eu vi que os substitutos eram muito bons. Eu fiquei impressionada com o sabor. E entendendo toda essa lógica por trás desse pensamento, né? Aquilo, o sabor, né? Junto com a mensagem por trás, eu vi como era benéfico para minha saúde. Meu principal gatilho, obviamente, eu fiquei chocada, né? Eu nunca assisti nenhum desses documentários sangrentos, assim, que mostram o que acontece com os animais. Tudo mais pelo lado racional. Eu pesquisei, né? Pela racionalidade, por pesquisas, enfim. Que eu fui entendendo. Eu acho que foi muito esse meu lado racional que trouxe isso. Isso faz mal para a saúde. Isso sustenta uma indústria de sofrimento, sabe? Eu nunca fui aquela pessoa, assim, muito emocional, assim, pro animais, todos os animais, sabe? Por exemplo, eu gosto muito de gato. Gato eu sempre fui muito apegada, mas eu não sou com todos os animais, assim. E na minha cabeça eu imaginava que pessoas que viravam veganas, aquelas pessoas que tinham aquele amor incondicional maluco pelos animais, assim, sabe? Que vê qualquer animal chora, que não sei o quê. E eu não era assim. Mas assim, pra mim foi tão lógico, assim, eu falei, gente, não faz sentido. Não faz sentido pro meu corpo, para um planeta, não é sustentável, não é legal. É uma questão de respeito pelos animais, né? É uma questão de respeito por um outro ser vivo, né? Que não tem o direito de escolha, né? Só porque ele não tem o racional que nem a gente, não fala que nem a gente, não É, domina a sociedade que nem a gente. não fala, não Né? explica, não chora, né? Tipo, Você não decidir, grita. né? Você decidir pelo animal. E eles são tão inteligentes. Aí eu fui conhecendo mais os animais, assim, eu fui vendo. Nossa, o elefante é muito inteligente. Não todos eles. O porquinho, nossa, como o porco é inteligente, meu. Sabe? Tem vídeos que você procurar de vaca, de boi, eles parecem um cachorro brincando, se divertindo. Meu, eles brincam também, não é só os pets que tem essa necessidade, né, de se sentir acolhido, com amor, né? Amado, né? Amado, É cuidado, né? ser vivo normal, que nem a gente, né? Tanto que tem gente que tem porquinho de estimação, tem uns animais diferentes que não são usuais de pet, né? É. E eles são super carinhosos também, né? É. Tamara, como você vê o cenário vegano no Brasil hoje, em comparação a outros países? Olha, eu vou falar que aqui no Brasil, aqui é o país do churrasco, né? Imagina ser vegano, você tem que ser muito resiliente. E tem muito essa cultura de associar, principalmente com homens, né? A carne com a virilidade, né? Você não é homem. Como assim? Homem tem que comer carne, né? Tem que comer carne, como assim comer churrasco, né? Então, assim, eu acredito que para um homem ser vegano tem que enfrentar muito mais piadinha, porque, sabe, é muito mais. Eu acho que pra mulher eles respeitam mais, assim, no geral, né?
ninguém vai, tipo, né? No geral, assim, eu sinto um pouco mais, né? Mas, assim, é uma indústria muito forte aqui no Brasil, tá? Eu acho que cresceu muito de anos pra cá, desde que eu me tornei, assim. Tenho observado que cresceu muito essa indústria de opções no mercado. Antigamente, eu tinha que fazer. Minha mãe fazia pra mim, principalmente, muita hambúrguer de soja. A gente comprava soja, fazia o hambúrguer, sabe? Era muito difícil encontrar já pronto, né? E hoje tem marcas grandes que fabricam carne e frango e que fazem, né? Tem opções. Isso quer dizer o quê? Que não tá aumentando o público de vegano? Talvez não sejam os veganos que estão aumentando. Sejam os flexitarianos, que são as pessoas que falam, hoje eu não vou comer uma carne, quero algo diferente. As pessoas que estão tentando reduzir, né? Em prol dos animais. Como eu falei, como eu fiz. Eu fui consciente, eu falei, vou tirar o salame, que eu gostava. Vou tirar a salsicha, os embutidos. Aí eu fui tirando, fui tirando. Aí eu fiquei só com o frango e o peixe no final. Aí chegou uma hora que eu não aguentava mais comer frango. Aí eu enjoei. Eu não quero mais frango. E o peixe foi pro final, assim. Do peixe, assim, eu tive que ler muitas coisas, assim, para entender como fazia mal, como tem muito mercúrio, muitos metais pesados no peixe, como fazia mal pro meu corpo, para eu entendendo que não era bom para mim aquilo. E é legal que foi o que você falou. Hoje em dia tem muito mais opções veganas. Em restaurante japonês, eu tenho certeza que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento de que sim, existe rodízio vegano em japonês. Existem alguns restaurantes que são veganos. Aí você pensa, nossa, mas a pessoa vai comer um peixe num rodízio vegano de japonês? Não. Tem outras opções para a pessoa vegana comer e também, né, tipo, saborear, consumir ali o restaurante japonês, mesmo assim. Eu acho que a Aumentou pessoa muito. tem que estar aberto a novos sabores, assim. Aquele momento que eu entendi, que eu decidi, falei, não, eu vou respeitar o que meu corpo quer. Eu entendi que era uma mensagem para algo novo, né? Então eu me abri para esse novo mundo de sabores. Pesquisei, entendi, sabe? Muita gente ficava, nossa, coitada de você, olha como você emagreceu, né? Porque eu fiquei bem magra, assim, logo quando eu tive, né? Quando veio a intolerância mais forte, que ela vai gradativamente, né? Que você vai perdendo gradativamente. E eu só fui percebendo na situação mais hard, né? Demorou, assim, pra associar, né? Mas, assim, quando eu percebi, eu falei, não, vou tirar, vou me adaptar. E eu fui pesquisando e entendi isso muito rápido. Eu acho que a questão é a aceitação. Você tá aberto a novos sabores. Se você resiste, fala assim, não, não aceito, não aceito, não aceito. Aí fica difícil você conhecer novos sabores. Igual, por exemplo, nesse rodízio japonês que eu fui. Tinha umas sementes de romã. Lá com, acho que era nabo enrolado. Aí você fala assim, não, parece gostoso esse, né? Eu vou pegar um negócio desse pra ver se tava bom. Meu, uma delícia. Às vezes você olha assim, com uma combinação estranha, né? Aí você vai lá e come e é gostoso, sabe? Surpreende, né? Se E surpreende muito. acho que essa palavra surpreende. Foi surpreendente pra mim. Porque eu tinha muito essa crença do que as pessoas falavam pra mim. Comida vegana é sem graça, quem é vegano é radical, quem é vegano enche o saco, sabe? E não é bem isso. Tanto que, assim, eu tinha pavor, assim, de falar muito que eu era vegana no começo. Eu demorei, tipo, pra sair do armário vegano, assim. Porque o medo do julgamento é grande, sabe? Que aí vem. Tamara, a gente vai aprendendo que nessa vida, quanto mais você for diferente das pessoas com quem você convive, mais você vai ser julgada. Sim, sem dúvida. Não adianta, é alimentação, é opção, né, que você tiver de qualquer coisa, de qualquer pessoa, as pessoas sempre vão te julgar. E, Tamara, a alimentação vegana, ela ainda carrega muitos mitos, né? Você sabe. Quais mitos você acha mais importante de, tipo, quebrar pra galera escutar e falar, ó, vamos explicar direitinho isso aqui, porque não é bem o que você tá pensando, gente. Eu acho que o principal é a proteína. Nenhum vegano aguenta mais ouvir. E a proteína? Toma suplemento para proteína? Gente, o que mais tem é proteína no mundo vegano. Ervilha tem proteína. As pessoas, meu Deus, a ervilha tem proteína. Tem proteína. Um monte de coisa tem proteína, sabe? Se você comer vegetais, legumes, tem uma alimentação saudável. Eu falo, o que é o PF, o prato feito? Né? O prato feito tem o quê? Arroz, feijão, né? Arroz, feijão,
tem o bife normalmente, né? E a salada. Aí o que você tira? O bife, né? Tira o bife e não coloca bacon no feijão. Ó, já tem uma comidinha aí, ó. Da hora. Aí você pode colocar um outro legume para substituir o bife, colocar, sei lá, uma porção de ervilhas, de repente, né? Pra se alguém muito preocupado com a proteína, né? Ou alguma coisa que emite, né? Uma carne, né? Vegana, né? Tipo, pode ser proteína de soja, enfim. Gente, não é tão difícil a gente parar para pensar, né? Lógico que tem algumas situações que são mais desafiadoras, que a gente tem que estar mais preparado. Por exemplo, você vai para um local que você vê que não vai ter opção, leva seu lanchinho. É o que eu faço. Eu ando preparada, né? Então eu trago meu sanduichinho, levo alguma coisa que eu possa comer. Mas às vezes você tá num local que não tem, você precisa comer. Aí como você faz? Você usa a sua cabeça. Por exemplo, você vai numa padaria comum e quer tomar um café da manhã, o que você faz? Você vai ter leite de soja normalmente, não vai ter leite de aveia, não vai ter nenhum leite comum, né? Então o que você vai fazer? Vai pedir, sei lá, um suco, né? Um café normal, sem leite, né? O Ou café preto, né? isso. Você pode pedir um pão com geleia, ou pedir para você pegar o pão, colocar um azeite, um orégano, né? Porque às vezes você pode pedir para eles fazerem na chapa, mas às vezes eles usam a chapa para mesma chapa para outras coisas. Então você pode perguntar para eles: "Ah, vocês podem limpar a chapa só para colocar o pãozinho com azeite, um orégano?", sabe? Eu posso colocar um alface junto para dar uma complementada? Usar a cabeça. É só usar a cabeça. Você cria suas opções, né? Veganas, dependendo do local, né? Eu acho que é muito isso. E eu acho que outro mito, deixa eu pensar aqui, que vegano. Ah, que todo vegano é chato, meu. Todo vegano é. Meu, a maioria dos veganos é normal, assim. Lógico, se você pedir minha opinião, eu vou dar minha opinião, né? O que eu acho, assim. Se quer comer carne, coma. Fazer o quê? Quer. Eu só vou dar meu ponto de vista, o porquê. Você vem perguntar o porquê isso. Igual, a gente tá conversando sobre isso aqui. Estou explicando o meu ponto de vista, que é uma questão de sustentabilidade, de saúde, de amor com os animais. Não é só o amor pelos animais, né? Envolve muita coisa, né? O veganismo, né? É estilo de vida, né? Então, eu acho que é isso. Eu sou uma pessoa muito da opinião, assim, se você falar uma vez por semana eu evito comer carne ou derivados, eu falo que já tá ótimo. Se todo mundo tiver essa atitude, vai ajudar muito ao movimento vegano, né? Porque essa indústria de opções como eu falei, que tem no mercado um nuggets de soja, um hambúrguer, alguma coisa assim, por causa dos flexitarianos, que deixam de comer uma vez por semana. Então não é os veganos que estão fazendo isso, mudando a indústria. São os flexitarianos. Uma coisa que eu estranhei muito. Eu comi e ficava com fome logo. Eu falo, gente, nossa, parece que eu como e tô com fome. Porque eu acostumei a comer e meu estômago ficar pesado, mas isso não é saudável. Aí demora um tempo para você entender que isso não é saudável. Óbvio, a gente tem que comer mais. Eu sinto isso, eu tenho que comer mais, em grande quantidade, em menos tempo, né? Tem que comer mais, assim, eu sinto mais fome, normalmente, que as outras pessoas, assim, né? Porque o metabolismo é rapidão, né? Porque é o que acontece? A carne, na realidade, ela fica ali, ó, o dia inteiro ali. Uma carne vermelha, tô falando, né? O dia inteiro ali digerindo, por isso que pesa, né? Até tem uma coisa polêmica, né, que as pessoas falam, né, que é como se a carne estivesse apodrecendo mesmo, né, dentro do seu estômago, né. Então é bem polêmico isso, né, e assim, é muito louco isso, como essa mudança muda tudo. Eu senti que minha pele melhorou bastante, assim, sabe. Muda muito, assim, tudo, tudo. O próprio odor natural da pele, assim, eu sinto isso, sabe. Muda, assim, sabe? Muda, sei lá, Você acha muda. que muda os hormônios também? Olha, aí entra uma questão polêmica, porque muitos falam que é a questão da soja, né? A soja, principalmente para as mulheres, pode interferir nos hormônios femininos, né? Aí tem um lado que se divide e fala, não, nada a ver, outro fala, não, tudo a ver. Eu achei que é questão de bom senso, né?
tentar. Eu adoro tudo que é de soja. Eu gosto de leite de soja, eu gosto de carne de soja, mas assim, eu tento equilibrar, sabe? Eu acho que nada demais, assim, sabe? Tento essa palavra é difícil. Desertificar, sabe? Variar. Eu gosto de variar, né? Por exemplo, sei lá, coloca um grão de bico todo temperadinho. Já vira, tipo, a mistura da comida. O Varia. mercado vegano, Tamarinha, ele cresceu muito, né, nos últimos anos, como a gente está comentando aqui. Tanto na alimentação e principalmente nos produtos de estética, né? De cabelo, de sabonete, enfim. Quais oportunidades você enxerga hoje para esses empreendedores nesse nicho? Nossa, tem muita oportunidade, viu? Inclusive, né? Tem um encontro vegano, vou fazer propaganda aqui, tá? Para quem eu observei bastante. Eu e meu marido, a gente fez uma estreia lá no encontro vegano. A gente lançou o livro dele lá. A gente vai estar no próximo. Quem quiser ir, tá convidado aqui em São Paulo, na Vila Mariana. É gratuita a entrada. Lá tem opções de cosméticos, comida. Tem um mundo tudo vegano. Tudo que vocês quiserem conhecer do mundo vegano. E tem até queijinhos que você podem pegar para experimentar. Mostra o livro do seu marido aí. Faz a propaganda dele. O plano da Vitória Regia. O plano da Vitória Vegana. Vitória vegana. Já posso falar um pouquinho mais, se você quiser, sobre o livro. Mas deixa eu falar dessa feira. Aí nessa feira você tem a oportunidade de conhecer. Igual, por exemplo, eu comprei um cosmético que eu achei maravilhoso. Era um sabonete de rosa mosqueta pro rosto. O que é rosa mosqueta? É uma coisa antiga, né? Um cosmético antigo, mas tira, ajuda com melasma, né? Tem um pouquinho aqui. Tipo, deixa a pele mais luminosa, mais bonita. E às vezes é umas coisas que a gente nem imagina que é vegana. Rosa mosqueta, velho. Tipo, a gente não associa, entendeu? Até eu brinco, vou tomar um suco vegano, um suco de laranja vegano. E as pessoas às vezes bugam a cabeça, tipo, as frutas são veganas. Tipo, é umas coisas que a gente não associa, sabe? Mas já parou pra pensar que todas as frutas são veganas? Vegetais, as pessoas não entendem, assim, sei lá, né? É muito essa coisa da gente pensar. Eu falo, gente, é só pensar que você vai encontrar coisa que você não imagina que é. É muito interessante isso. Você sente que a mídia brasileira dá espaço suficiente para esse tema? Pro veganismo? É. Obviamente, tem uma indústria muito forte aqui de carnes, laticínios, né? Então, assim, a gente tem que ser muito cuidadoso. O que eu quero deixar claro, assim, que a gente respeita o espaço de todo mundo, né? Não é que assim, vamos. Lógico, um mundo ideal, qualquer vegano gostaria que não tivesse indústria de carne no mundo. Esse é o grande objetivo nosso, né? Nosso sonho é esse, mas a gente respeita, né? E a gente quer o mesmo respeito, né? Que essa indústria tem, a gente também quer ter, né? Com os alimentos. Acho que por isso que tem crescido tanto, né? Mas assim, aos poucos você vê umas pautas, mas ainda eu acho que falta mais espaço. Eu gostaria de ver, sabe, mais merchandising, sabe, nesses programas de auditório, essas coisas assim, falando do veganismo, propagandas de TV mais, sabe? Às vezes você vê uma coisa ou outra, assim, mas tem a questão do comprimidinho lá, de, de lactase lá, que vende bastante, fazem. Então, tem uma indústria assim por trás, então assim, é muito, muito tímido ainda. Por isso que eu falo que se os flexitarianos abrirem um dia da semana sem carne, sem derivados, ajuda bastante. Imagina quantas pessoas existem nesse mundo, né? Isso que vai fazendo a gente falar, nossa, as pessoas às vezes elas cansam, né, de comer. Vamos dar uma outra opção aqui. Não é tudo por, não, a gente faz porque a gente é bonzinho, porque a gente tem dó dos animais, ou se preocupa com a saúde de vocês. Não, a gente faz porque a gente observa que o mercado às vezes quer algo diferente e está sendo lucrativo, né? Eu acho que é isso. Eu acho que se pudesse abrir mais pauta seria interessante, assim, mas tá melhorando bastante de uns anos para cá. Eu sinto que tá mais aberto. Mas uma coisa voltando ao encontro vegano, que eu observei, a grande maioria das pessoas que vão lá não são veganas. São pessoas flexitarianas, ou com intolerância à lactose, ou com intolerância às vezes, a glúten, alguma coisa, que vão lá por curiosidade, né? Pra ver, tem uma feira lá, então, pô,
vou lá para experimentar, as pessoas perguntam. É interessante isso. Óbvio, tem veganos, tem vegetarianos, mas a grande maioria das pessoas que vão são pessoas simpatizantes, como a gente fala, né? Simpatizantes, pessoas curiosas, assim, e ficam impressionadas, né? Igual, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela foi tomar um café com um chantilly vegano. E ela tomou e ela falou, nossa, eu tomei esse café com chantilly. Eu peguei o chantilly com medo, porque o chantilly normal pra ela tá fazendo mal, porque ela fez uma cirurgia, né, no estômago. E ela ficou impressionada com isso, como era leve. Ela falou, nossa, eu vou comprar. Aí ela comprou queijo, coisa vegana, porque ela percebeu que o corpo dela não tá aceitando mais também a lactose, e ela ficou feliz de ter uma opção para ela. Então, eu acho que é muito isso o veganismo, né? Além da causa, né, que é muito bonita, que pode trazer qualidade de vida e para a pessoa não se sentir mal. Nossa, não vou poder mais tomar aquele chantilly, comer aquele queijinho. Não, tem essa opção para você aqui também. E é gostoso também. Agora você consegue contar pra gente como é que foi esse evento aí maravilhoso que você conheceu o Andrew? É um encontro inusitado, que foi um encontro inusitado, né? Nesse evento vegano aí. Foi graças ao veganismo, né? Se eu não tivesse virado vegana, provavelmente não conheceria meu marido. Olha que coisa, né? Fui no VegFest, que é um grande festival vegano que tem sempre em dezembro, organizado pela SVB, a Sociedade Vegetariana Brasileira. E eu nunca tinha ido. Aí eu fui com uma amiga minha que é vegana, né? Que ela me convidou. E a gente foi e eu me senti tão bem lá. Foi a primeira vez que eu não tinha que ficar perguntando: ah, isso é vegano? Tudo era vegano lá. Tava tipo, sei lá, esfirra de carne, mas você sabia que era esfirra de carne vegana, sabe? Foi uma sensação de liberdade, assim. Como vai falar, vivesse num mundo ideal, assim. Eu fiquei, que alívio. Tem que ficar preocupado, sabe? Com rótulo, com que ter certeza, sabe? Tem que explicar o que é comida vegana, porque as pessoas não entendem, normalmente confundem com vegetariana. E com glúten também, tem gente que confundem, né? Eu acho que precisa de mais conhecimento, principalmente de pessoas que trabalham no ramo de alimentação. Tinham que ter esse treinamento, né? Até por uma questão de saúde, porque a grande maioria dos lugares não sabe. Até evito de falar comida vegana, tá? Eu pergunto, não tem leite, não tem ovo, sabe? Tem que ser bem específico, sabe? Porque senão as pessoas não entendem. Mas enfim, aí eu conheci ele, na realidade, né? A gente não se conheceu, né, no VegFest, mas a gente se cruzou lá. Como isso foi possível? Eu tava com essa minha amiga lá, e ele tava gravando um documentário que é Criando o Mundo Vegano, né? Creating Vegan World. E ele tava gravando lá, e ele passou a câmera e me filmou, né? E eu não vi. Beleza, né? Ele me filmou sem perceber, e eu não vi ele me filmando. Beleza, eu acho que foi tudo ali que começou. Aí, beleza. Aí passou uns meses. Aí, naquele VegFest, eu me associei à Sociedade Vegetariana Brasileira. E nisso, eles tinham uns eventos de voluntariado. E nisso, mais pra frente, no outro ano, né? Meses depois, eu quis trabalhar como voluntária. Falei, quero fazer algo mais com ativismo, quero trabalhar. E tinha uma oportunidade de um show com um artista vegano, né, inglês, que chama Sean Garrett. Não sei se você já ouviu falar, ele canta tipo um estilo reggae, music, algo assim. E eu fui trabalhar, né? E eu lembro que eu tinha trabalhado, né, normalmente, e saí correndo pra conseguir trabalhar. Até falei, vou chegar uma hora mais tarde, sabe? Não tem problema, tal. Beleza, minha função era ficar junto com os outros voluntários, né? Falando sobre o veganismo, porque era um público mais afim ao veganismo que estava indo lá, porque ele já era da causa, enfim. Então as pessoas já iam ter uma recepção maior para isso, né? Então, aí eu falaria, né? E como ele não queria panfleto, né? Então eles fizeram uma ação diferente, que era fazer tatuagens, né? Com letras da música dele, né? E aí eles falaram assim, você pode fazer as tatuagens, assim? Tipo aquelas de chicletinho, sabe? Que você coloca água. Eu falei, não posso, né? Aí lá você puxa um assunto com a pessoa, se ela já é vegana, vegetariana, se não. Aí você dá um sample de comida vegana que tinha lá e tal. Aí, beleza. Aí nisso chegou esse rapaz, né? Com uma moça lá ajudando a traduzir, filmando, né? Filmando. E ele falava inglês, né? E nem todos os voluntários que estavam lá falavam inglês. Aí eu falei, vou lá, né? Eu falei, meu inglês não tá lá um dos melhores, mas eu vou lá, né?
É bom que é uma oportunidade de praticar, pensei. A gente começou a Só conversar. pra. Desculpa, só pra explicar aqui pra galera, o Andrew, o marido da Tamara, ele é americano. Ele morava nos Estados Unidos e aí ele veio pro Brasil gravar um documentário, né? Sobre o E veganismo aqui. isso, isso. Só pra pontuar, desculpa. Isso, não, isso. Tá bem claro. E aí ele veio, né? Aí eu fui e ofereci as tatuagens pra ele. Aí eu fiz as tatuagens, até filmou, tiraram foto, né? Fazendo tatuagem dele, ele falando no documentário e tudo mais. E a gente criou uma conexão muito grande ali. A gente parecia que a gente já se conhecia, assim, a sensação, sabe? E ao longo da noite, conforme o trabalho permitia, a gente ia conversando, assim, pequenas conversas ao longo da noite. Até eu lembro das pessoas olhando, tipo assim, nossa, eu tenho que trabalhar, tô aqui pra trabalhar, né? Posso ficar conversando só com ele, né? Então, mas foi interessante. E nisso aí eu já comecei a seguir a página dele de documentário no Instagram, né? Que é limitsurf.org. É um nome difícil em inglês, eu sei que é, mas é interessante. Quem puder seguir, segue lá. E nisso ele viu e já seguiu com o dele pessoal e começou a me seguir, né, no meu Instagram. E nisso a gente já começou a conversar. E a gente começou a conversar e a gente viu que batia muito as nossas ideias, assim, as nossas filosofias, né, tal. E eu descobri que ele também tinha ido no show do Paul McCartney, que ele tinha ido. Então eu falei, gente, a gente podia ter se cruzado lá também. E aí eu descobri depois, aí ele falou assim, eu acho que eu já te vi, eu achei que era conversa, né? Aí eu falei, acho que é conversa, né? Ele falou, acho que eu já te vi, você não é estranha. Aí ele encontrou a imagem dele filmando no VegFest, que ele passava, e eu de costas, a minha amiga olha pra câmera, eu não, porque eu não tinha visto, e ele realmente passou me filmando. O primeiro evento vegano grande, assim, que eu fui, que eu me senti mais engajada pela causa, assim. Aí eu falei, olha só que coisa, a gente passou um do lado do outro aquele dia e, tipo, meses depois que a gente começou a conversar. Então, tipo, várias situações que a gente poderia ter se conhecido, a gente não se conheceu. Muito interessante isso, né? Sim, total. E o veganismo foi uma conexão imediata entre vocês dois, né? Inicialmente foi isso que nos uniu, né? Mas daí a gente foi vendo que a gente tinha muitos gostos em comum, como gosto musical também, né? Estilo de vida, assim. Várias coisas, assim, comuns. Que eu falei, caramba, meu, quem é essa pessoa, né? Fiquei, assim, impressionada, assim. Foi muito interessante. E aí a gente se uniu logo de cara por causa desses gostos comuns. Aí ele teve que ir embora, enfim, foi tem um pouco de drama aí nisso daí, que aí o visto dele tinha que, enfim, tava no limite, ele teve que ir embora e a gente ficou com contato à distância. E, tipo, eu fui conhecer ele sei lá, nas semanas finais do visto dele, ele ficou um tempão aqui no Brasil. Eu Foi lembro. Aí eu falei, Eu, cara, eu assisti, como é que fala? acompanhou. Eu acompanhei essa novela aí da Tamara e do Andrew. Eu e a Naná. Um beijo pra Naná. E como é viver uma relação intercultural Brasil e Estados Unidos, né? Com estilos de vida diferentes que vocês têm. Mas hoje vocês estão casados, estão unidos aí por essa causa também, que é o veganismo. E ele não fala português, né, Tamara? Ainda. Fala bem básico do básico, tipo, sabe pedir um pão na padaria, assim. Mas não é falar em português isso, né? Não consegue desenvolver um diálogo como a gente. Diz ele que entende se falar muito, assim, ele consegue captar algumas coisas, assim. Mas ainda ele sente um pouco de segurança, normal, né? Mas a gente fala inglês aqui em casa, não tem outro jeito, né? 100% inglês, né? Sim, não tem outro jeito, né? Eu sei que deveria incentivar mais, mas assim, ficar mais fluido, né? Eu acho que aos poucos ele vai perdendo, né, o medo, assim, de aprender outra língua e tal, e vai conseguir. Eu acho que assim, que pode ser assim de diferente, assim, que é uma coisa assim que fala, nossa, que choca, assim. Sei lá, algumas referências que a gente tem aqui no Brasil, assim, que ele não vai entender, sabe? Sei lá, referências pop, alguns memes, algumas coisas assim, sabe? Sim, totalmente. Ele não vai entender, tipo, Nenhum gringo vai entender. você tá rindo, meu. Aí pra você explicar toda. Eu acho que é mais isso, assim, né? Mas tem umas coisas assim, uns pensamentos deles que é interessante, né? De associar as coisas, né?
de entender, né, como funcionam as coisas, assim, né? Fala um pouquinho do livro dele lançar em português. Ele que escreveu, você que traduziu em português, Eu ajudo a traduzir em português, né? tudo. É, sim, tudo. Que É, legal. Conta um assim, pouquinho. então, que ele gravou o documentário até na edição aí, porque imagina, ele viajou vários países aí no mundo pra entender o veganismo, como funciona. Conheceu o hospital vegano, no primeiro hospital vegano do mundo. Muito interessante, né? Conversou com o proprietário. Ele conheceu em Singapura tipo umas indústrias que eles fazem em laboratório, a carne, porque eles não têm espaço para passagem. Não é pelo amor dos animais, é porque eles não têm espaço, então eles tiveram que desenvolver outra forma das pessoas consumirem carne. E eles estão bem avançados nisso, em Singapura. Foi lá, o que mais? Ele foi onde tinha aqueles ativistas que eram mais doidos, assim, que faziam ações que chamavam mais atenção, sabe? Ficava, sei lá, só de lingerie, roupa íntima, pra chamar atenção para os animais. Então ele foi da versão mais suave. Por exemplo, ele conversou com Chris Darwin, que é o tataraneto do Charles Darwin, né? Que ele é um publicitário e ele viu uma oportunidade aí também de criar um aplicativo para as pessoas ficarem flexitarianas, digamos assim, né? E reduzir o consumo de carne na semana e ajudar o planeta, né? Ele conversou com ele, que é tipo, vai do ativismo mais suave até o mais radical, né? Que, tipo, sei lá, mais disruptivo, que é de chamar atenção. É difícil falar, que é de chamar atenção, de realmente de chocar, assim, o status quo, que é muito importante também, que eu entendi que era muito importante esse tipo de ativismo quando eu li o livro. Porque devido a esse tipo de ativismo, muitas marcas repensaram a maneira delas de se posicionarem no mercado. Tipo, a gente precisa de bolsa de couro mesmo? Pra quê? A gente não pode pegar um couro de origem sintética, né? Então, muitos acabaram com medo de prejudicar a imagem, se veganizando um pouquinho, sabe? Sendo mais sustentáveis por causa dessas ações que pegavam mal para eles, sabe? Então, eu entendi que esse pessoal doido tem uma função importante. Assim, eu não teria essa coragem. Não conte comigo para essas loucuras, mas, mas eu entendo, super apoio, eu admiro demais a coragem deles. E fala tudo isso nesse livro aqui, tá? Que nada mais é que o resumo, né? A visão dele, o aprendizado dele durante essas viagens ao redor do mundo. E ele conta aqui até apuros que ele passou, quase podia ter morrido lá em Bali, lá. Prenderam ele e a cor-diretora lá no lugar. Não vou dar muitos detalhes, quem quiser tem que ler, né? E ele conta várias coisas, assim, o que ele aprendeu com essas pessoas, sabe? Ah, e é bem interessante, assim, eu super incentivei ele a escrever esse livro. Eu falei, o documentário é importante, mas seria bom você ter o livro antes, né? Porque é mais rápido de sair, né? Que o documentário e tem edições, enfim, você entende bem, né? Então demora, né? É muito material bruto, é difícil escolher até, né? Então, acho que é uma boa oportunidade das pessoas já terem contatos e já ficarem curiosos para assistirem um documentário, né? Então, Legal. quem tiver interesse, não é só quem é vegano, né? Quem tiver E, o e mundo, onde que tá vendendo, Tamara? na Hotmart. Só da Hot Market? Na Hotmart. Se quiser, a gente pode criar um cupom para você, também para seus seguidores, Legal. para divulgar. Aí E você qual pode. que vai ser a próxima edição que vocês vão lá autografar e tal? Quando? Então, a gente vai estar dia 26 de outubro, lá na Vila Mariana, pertinho do metrô na Rosa. Quem quiser ir lá conversar com a gente, trocar uma ideia, ler o Legal. livro. Tem bastante página nesse livro aqui, tem 223 páginas. Caramba, bastante, hein? Bastante história para contar. E é bem interessante, viu? Você lê que nem percebe, assim. E me Eu aprendi conta de verdade. o que que te chamou a atenção? O que mais te chamou a atenção no Andrew? O Ender. É, Eu acho que é tanta coisa, assim, como ele é uma pessoa muito genuína, assim, né? Eu acho que ele vai falar a mesma coisa de mim, assim. Que é muito pura, assim, muito verdadeira, assim, sabe? Não escondia, sabe? Muito. Deixar tudo muito claro, sabe? Muito honesto, sabe? Com tudo. E isso me chamou a atenção, porque, assim, principalmente aqui no Brasil, né?
a grande maioria, eu não posso falar por todos, mas a grande maioria, o contato que eu tive era tipo, sempre querendo mascarar com joguinho, não sei o quê. Ele sempre foi muito honesto, genuíno naquilo, e eu gosto disso porque eu sou assim também. Eu não gosto de enganar, de eu fazer algum joguinho, alguma coisa pra seduzir. Tipo, eu sou assim, gosto disso. Sempre deixou as coisas muito claras, assim. E foi Então, amor isso à primeira vista de vocês, né? muito. Nossa, eu acho engraçado as fotos. A dele, ele tá parece que tá mais apaixonado que eu nas fotos, né? Você vê a cara dele. Ai, que legal. Aí ele falou que já. Diz ele, né? Que já ficou pensando em mim desde o primeiro dia, já Hum, achou eu bonita e tal. que legal. E hoje vocês ainda costumam participar, né? Juntos, de eventos veganos, aqui no Brasil, em São Paulo e tal. Sempre vai, a gente sempre vai. Eu sempre tô com ele, tô apoiando. E a gente tá junto nessa causa, querendo sempre levar essa mensagem de conscientização, né? Para as pessoas. Para que as pessoas entendam, né? O impacto disso, né? Por exemplo, sei lá, um hambúrguerzinho que você come de carne, de bovina, né? Não é só o animal que você tá comendo, né? Tem toda. Quantas litros de água aquele animal bebe para você poder fazer aquele hambúrguerzinho, sabe? Gasta muito litros e litros de água. Então tem uma questão sustentável, a questão de. São várias razões, não é uma única só, né? Então, assim, de verdade, a única forma que eu vejo o mundo ser mais sustentável é diminuindo a ingestão de produtos derivados dos animais. Né? A única maneira no nosso planeta sobreviver futuramente. Eu vejo muito as pessoas se tornando veganas não porque elas querem, mas por necessidade. Como Singapura, por exemplo, que eles não têm outra oportunidade. Né? Então eles desenvolveram essa tecnologia de sabor, de textura. Ele fala muito do livro em detalhes, né? Eles conseguem, sei lá, se quer mais suave, não sei o que lá, eles conseguem ter toda essa tecnologia justamente por conta disso, por conta de uma necessidade, né? E assim, se a gente tem a opção de escolher pelo amor ou pela dor, eu acho que é melhor a gente ir pelo amor, né? Se colocar no lugar desses seres vivos, né? Imagina você nascer e viver confinado ou confinado, sei lá, como as galinhas, às vezes num espacinho desse tamanho, assim, né? Sendo estimulado. Igual as pessoas falam, eu como ovo, mas a galinha sempre bota ovo. Mas a maneira, o ovo que a gente come não é de uma maneira natural das galinhas livres no campo. Não é, vem de uma indústria. Elas ficam tipo num galpão, com um espacinho pequenininho e sendo estimuladas com hormônios, com tudo, para produzirem mais ovos do que o normal. Não é dentro da natureza delas, né? E, por exemplo, os pintinhos, a grande maioria dos pintinhos, eles são descartados, né? Porque os pintinhos não podem botar ovo, então muitos trituram na indústria. Então a maneira que eles tratam é bem cruel. Tanto que tem. Já ouvi uma pesquisa que falava que pessoas que trabalham nessa indústria de abatedouros, tal, elas acabam desenvolvendo problemas psicológicos como ansiedade e depressão. Porque imagina, todo dia você vivenciar essa violência, né? Como é que você fala, só uma canetinha aqui, coloca aqui, depende do tipo de indústria, né? É Não, cruel e, da e outra, é um trabalho muito pesado. Não tem ser humano que aguente. Não Não, dá. imagina. Então, eu acho que tudo isso são dados, né, que reforçam que realmente não é normal. Eu entendo de verdade. Vão falar que a gente não tem nem o que comer. Que é só a opção que dá. Eu super entendo, de verdade. A pessoa não tem opção de escolher. Realmente, né? Mas, inclusive, ele fala no livro de um grupo bem interessante que faz um trabalho de levar comida para moradores de rua, vegana. Porque eu acho que é interessante, né? Quantas pessoas intolerantes tem? Às vezes que estão em situação de rua também. Então acho que é importante ter esse cuidado também. Excelente ideia, excelente iniciativa. Eu acho que é importante levar essa conscientização, né? Eu acho que Total, total. Arrasaram. Tamara, para finalizar, você tem alguma uma sugestão para quem está querendo virar vegano, mas assim, foi o que você falou. Não dá para ir do 0 ao 100, ser uma pessoa radical, vou cortar tudo, no dia seguinte vou acordar, não vou comer mais nada. O que você
dar assim de, gente, vamos começar tirando tal coisa, vamos trocar isso por aquilo. O que que você sugere aí pra galera que quer ser vegana, mas tá com medo, tá com receio de tirar muitas coisas ali da alimentação, os hábitos normais delas? Acho que comece pelaquilo que você vai sentir menos falta. Aquilo que você não gosta menos. Ah, eu não gosto muito de salsicha. Começa pela salsicha. Fala, não vou comer mais salsicha. Começa a decisão. Não vou comer mais salsicha de origem animal. E ver como você reage. Como você vai se comportar quando alguém te oferecer salsicha. Fala assim, você não quer salsicha? Não, obrigado. Por quê? Porque eu não quero. Sabe? Você treinar isso no social primeiro. Com pequenas coisas. Aí depois você vai expandindo. Mas se você quer tomar uma decisão, o correto é ir no nutricionista. Eu não fiz isso de cara, vou falar a verdade. Fiz depois de muito tempo, e quando as 2 vezes que eu fui em diferentes nutricionistas, elas falaram, excelente sua alimentação. Excelente sua alimentação. Porque realmente eu pesquiso. Tenha uma base. Pesquise, pelo menos, né? Entenda o que você está comendo, o que o seu corpo precisa, os aminoácidos que são necessários, né? Então, tem esse conhecimento. Não achar, se vou comer batata e arroz, vou ficar bem. Não, vai faltar um monte de nutrientes pro seu corpo, É né? sempre bom fazer exames antes, né? Ir no Isso, médico. isso, e no médico. Eu aconselho um nutricionista com. Qualquer nutricionista pode ajudar, né? Claramente, mas eu acho que se você ir num nutricionista já vegetariano, pelo menos, eu acho que fica mais fácil de ter essa conversa, né? De, de instruir melhor, né? E eu fui em 2 nutricionistas, uma que era vegetariana e outra que não era. E assim, as recomendações foram as mesmas, assim. Eu achei muito legal, assim, gostaram. E uma coisa interessante, uma vez eu fiz um exame de sangue, eu fui no médico, no clínico, ele começou a olhar meus exames, ele ficou assim. Ele falou, você faz alguma dieta diferente, né? Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque não é normal. Esse nível seu de colesterol tá muito bom. Tá muito bom. Esses níveis aqui não é normal. Não é normal. O que você não come? Ele ficou muito curioso. Aí eu falei, sou vegano. Ele, Você tá brincando que ele falou isso? Do colesterol? sim, ele ficou impressionado. Ele falou, você tem uma dieta diferenciada, porque não é normal um nível de colesterol chegar tão bom como esse daqui. Ele falou, não é Olha normal. só. Eu Caramba, gente. falei, eu sou vegana, olha, sabia que tinha alguma coisa. E curioso da nutricionista, agora vem uma boa propaganda, hein? Principalmente para as mulheres que não gostam de envelhecer. Aí eu fiz um exame de biopedância esse ano, né? Falei, vou fazer pra ver com a idade do meu corpo, né? Quando eu fiz, eu fiquei impressionada. Ela, caramba, é 20 anos a idade do meu corpo. E eu tô sem fazer exercício, tá, gente? Eu tô meio sedentária, eu vou voltar. 20 anos do metabolismo do meu corpo. Ela falou assim, aí ela não era vegetariana nem vegana. Ela falou assim, eu nunca vi alguém vegetariano ou vegano que não tenha idade metabólica menor do que o seu corpo. Nunca vi alguém, tipo, sei lá, eu tenho 33 anos, eu tenho, sei lá, idade de 40. Ela falou, nunca vi isso. É sempre a menos. Sempre a menos. Então, é uma das coisas boas do veganismo, é isso, que o seu colesterol, que Saudável extremo, né? porque você tira a gordura, né? Sim. Eu tenho até medo de fazer esse exame pra mim, pra ver a idade do meu corpo. Vai ser tipo 80 anos. É brincadeira. É super simples fazer biopedância, né? Mas é bom a gente ter essa consciência. Então, eu aconselho isso para quem quer fazer uma maneira séria. Pesquisa bastante, pega boas referências e vai no médico. E começa pelaquilo que você menos vai fazer falta. E vê como você banca essa decisão. Você vai na casa de alguém, como você se sente? Eu me sinto constrangida. Porque um dos índices de pesquisas que tem é que muita gente que vira vegano, vegetariano, desiste no meio do caminho. Por quê? Por causa da sociedade. Você tá lá no churrasco, todo mundo comendo carne, você fala, ixi, eu não vou comer. E hoje você cozinha com o Andrew em casa? Sim, hoje em dia ele tem cozinhado mais pra mim, né? Na semana do que. Mas hoje mesmo eu fiz o almoço, né? A gente fez uma sobremesa juntos, né? A gente fez um brownie. Que E legal. Como é que vocês fizeram esse brownie? esse brownie. A gente encontrou a receita pronta no mercado, às vezes a gente encontra umas coisas assim, né? E a gente substituiu o ovo pela aquafaba, que é a água do grão de bico. Nossa, que interessante. É a aquafaba. Mas tem várias coisas que substitui ovo. Limão, laranja, dependendo da receita do bolo. Às vezes a gente coloca vinagre. Nunca testei com vinagre, Nossa, eu né? não gosto de vinagre, então. É. Agora, limão.
Substituir? Caramba. Faço vários bolos colocando só um limão. Nossa. Olha aí a gente, tá vendo? Dá pra substituir muita coisa. Bicarbonato de sódio também dá. A pessoa coloca. Que é uma reação química, né? O bolo, né? Então você tem que entender da química. Você colocando a química ali, que vai dar a reação, tá certo. Eu lembro que um amigo meu, ele fez um hambúrguer pra mim vegano, e aí ele não falou nada. Eu experimentei, adorei. Aí ele falou assim, o queijo não é o queijo. Eu fiz com batata. Ficou igual. Nossa, que delícia. Ficou igual. Batata é um dos nutrientes, assim, mais incríveis, né? Que todo ser humano ama. Eu sou apaixonada por batata. Todas as variações de batata eu amo. Nossa. E aí ele falou, meu, acho que dá pra colocar a batata sempre pra substituir o queijo. Gente, fica super bom. Fica idêntico. Eu falei, imagina que você colocou batata aqui. É um queijo. Ali não é um queijo. É um hambúrguer vegano. Não tem nada aqui de derivado de animal. É batata, é uma outra carne ali de soja, etc. Eu amei o hambúrguer. Tava uma delícia. E eu amo queijo, né? Então, assim, quando ele falou que o queijo foi substituído por uma batata, nossa, eu fiquei mais apaixonada ainda. Dá pra substituir muita coisa. Muita Nossa, coisa. o pessoal faz queijo com cada coisa, assim, que você fica impressionada. A criatividade é muito grande, sabe? É muito grande, assim, pros alimentos, assim. Eu acho que, sei lá, a mente expande, assim. Você acaba... Você fala, o que eu vou fazer aqui de usar de tempero? Às vezes você cria uns temperos que eu nem sei. Às vezes o Andrew falou, o que você colocou aí? Deixa eu pensar aqui. É que tão espontâneo. Você fala, vou colocar isso aqui pra dar esse gosto aqui, não sei. Você experimenta mais, assim. Você usa mais na cozinha, eu acho, sabe? Mas o que eu fazia antigamente, que antigamente era aquela receita certinha. Sei lá, um ovo, leite, o bolo, sabe? Aí você vai desconstruindo, você vai descobrindo que dá pra fazer de outras maneiras. Ah, legal. E pra terminar, Tamara, vamos fazer o bate-bola jogo rápido da Marília Gabriela. Tamara Neves. Sucesso é Paz. o que você mais valoriza nas pessoas. Ser autêntico ou autêntica. Show. E o que te tira mais do sério. Como eu posso dizer isso? Não é ser falso ou falsa. É tipo você não ter medo de expressar a sua verdade, sabe? Gente que às vezes fica contido, que não consegue expressar a sua verdade. Tipo, fala, eu gosto, sei lá, dessa cor. Eu gosto do rosa e não gosto do rosa. Ser Gosto amarelo. contraditório? Contraditório não, é uma pessoa hipócrita. É hipócrita, isso, perfeito. Hipocrisia. Hipocrisia. Hoje, quem te inspira? Quem inspira? Olha, primeiramente, né, minha inspiração maior, espiritual, né? Deus, Jesus, eu acredito, né? Essa que podemos, né, alcançar nessa perfeição um dia, né? E depois, assim, próximo a mim, meu marido, que me inspira bastante, né? Com a coragem que ele teve. Eu falo, nossa, eu admiro muito sua coragem, o que você fez. A coragem de vir morar no Brasil é uma pessoa muito corajosa, né? Eu admiro muito, eu sou fã dele. Sou muito fã dele, assim. E qual a sua zona de conforto? Minha zona de conforto, eu pensei, minha casa. Sim, lógico. Verdade. Com Mas a gente certeza. tem que sair aí no mundo e ter coragem, né, de... Tamarinha, você prefere pedir perdão ou permissão? Nossa, gostei dessa daí. Olha, pedir permissão me incomoda. Mas perdão, assim, eu não acho que eu fiz alguma coisa que possa ter magoado alguém, de verdade. Mas sei lá, às vezes a gente faz coisa que a gente nem percebe, né? No dia a dia, às vezes, sei lá. Com certeza. Às vezes uma maneira de falar alguma coisa. Então, eu acho que perdão, né? Se eu fiz alguma coisa inconsciente, não sei, eu peço perdão, né? Você que manda. Liberdade ou segurança? Olha, esse é um assunto que eu até converso muito com o Andrew, é um dilema, né? Você nunca pode ter os dois, é difícil, né? Você tem que abrir mão de um para ter o outro, né? Olha, no momento eu tô prezando mais pela liberdade. Você é razão ou mais emoção? Olha, eu trabalho muito para ser mais razão.
trabalho muito, principalmente com terapia, melhorei bastante. Mas eu sou mais emoção, sem dúvida. E eu não acho que isso é ruim, tá? Normalmente as pessoas que são mais emoção, elas têm uma raiva. Ai, caramba, se eu não fosse tão emocionada, as coisas dariam certo. Mas eu acho que isso que faz a gente diferente. A gente ter essa empatia, se sentir e colocar no lugar do outro, né? E pra terminar, Tamara por Tamara. Uma palavra que te define. Ah, eu adoro essa daí. Eu sempre lembro da Madonna, quando ela fala Madonna ao cubo. Não, não, pergunta não. Eu acho maravilhoso. Eu acho que eu acho que eu sou autêntica, assim, eu procuro ser, né? O que eu sou aqui, eu sou em qualquer ambiente, sabe? No trabalho, na família, eu sou a mesma pessoa, né? Isso aí. Não sou uma pessoa diferente. E uma referência visual, assim, que você gostaria de passar? Um livro, até já sei a sua resposta, mas um livro, uma playlist, uma música, sei lá, Ah, um livro, documentário, uma série. Sua referência. esse aqui, meu livro, minha referência. Fala pra gente aí, então, o plano da vitória vegana. Eu ia falar Régia de novo. O plano, gente, vamos lá, escutem com atenção. O livro é O Plano da Vitória Vegana. Procurem na internet. E onde que compra mesmo, Tamara? Na Hotmart ou gente presencial também, no dia 26 no Encontro Vegano. 26 de outubro, Encontro Vegano, para comprar o livro O Plano da Vitória Vegana. Vamos todos ler esse livro. Na Hotmart tem a versão PDF, que sai mais barata, tá R$ 29,90, se não me engano. Aí Que você legal. pode baixar no seu tablet e tudo mais. E tem a opção que eles entregam também. Olha que bacana. Eles entregam a versão física. Tem gente que prefere, né, o livro físico, né? Ah, eu gosto mais do livro físico. Tem essa opção também lá. Ou com a gente, que a gente vai estar com o livro físico lá. Quem quiser bater um papo também, estaremos lá. Esse meu autógrafo do autor também. E da autora, né? Ah, eu não, eu só traduzi. E daí? Mas você ajudou? Lógico. Mas quem é o artista é ele, eu só sou a empresária. Assistente. Empresário, isso aí. E fala seu arroba aí para quem quiser te seguir, quiser conversar com você sobre veganismo, quiser conversar sobre o livro. Eu posto minhas artes lá também, né? Inclusive Também. eu fiz uma para ajudar o Santuário Vale da Rainha recentemente, com a Patrícia, que toma conta dos animais. E fiz várias imãs de geladeira, fiz o Sol Búfalo, que o meu marido também gravou um documentário sobre os búfalos aqui de Brotas, no interior, que vai lançar esse ano, né? E aí eu fiz essa arte e todos os imãs, as coisas que vendeu, foi diretamente para o Santuário da Vale da Rainha, que cuida dos búfalos aqui no Brasil. Que legal! Não sabia. Eu tinha visto essa arte que você me mostrou, mas não sabia que você tinha colocado já. Então, inclusive foi no Encontro Vegano, eles venderam bastante. Que legal. E qual que é o seu arroba? É @tamara.vectorarts. Soletra, por favor. Tamara, meu nome, VECTORARTS. Tamarinha, eu queria te agradecer imensamente por esse episódio, por você aceitar esse convite e conversar com a gente sobre o veganismo, abrir sua vida, abrir sua história do relacionamento com o Andrew pra gente, esse encontro incrível que aconteceu, que eu tive o imenso prazer de escutar. E é isso. Obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada por esse convite, essa oportunidade de falar mais sobre o veganismo para as pessoas. Fico muito feliz, com essa oportunidade. É isso. Gente, muito obrigada a todos que escutaram, que estão vendo. E nos encontramos no próximo episódio. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.